Olá meus amigos e minhas amigas do curso jurídico, tudo bem com vocês? Sou o professor Michel Knossaisen e hoje estou trazendo aqui uma hiper convidada para nós. A professora Marion Bach vai compartilhar conosco hoje do nosso último episódio da série How to Get Away with a Michelle. Na primeira parte do nosso último episódio, nós vamos aqui debater sobre o caso da menina que foi encontrada numa caixa d'água. Os colegas acompanharam durante toda a série o envolvimento de uma investigação de uma moça cujo corpo foi encontrado numa caixa d'água, e durante a série se descobriu que essa moça tinha uma relação extraconjugal com a professora protagonista da série. Além disso, que esse homem, o marido da professora protagonista da série, era o autor, ele tinha envolvimento nesse homicídio, inclusive que essa moça, quando ela morreu, ela estava grávida e que o filho esperado por essa moça era desse marido dessa professora. Diante de tudo isso, professora Marion, a primeira pergunta que eu acho que todo mundo aqui está curioso para saber, mesmo essa moça, a vítima do crime, ser amante desse homem, mesmo sendo uma relação extraconjugal, nós podemos falar aqui num contexto de violência doméstica e, num segundo lugar, que isso enseja a caracterização desse fato como sendo um feminicídio? Beleza, então vamos lá. Na verdade, sim, pode ser, e justamente porque o artigo 121 do Código Penal faz referência à questão de violência doméstica e familiar. Essa nomenclatura, ela é retirada da Lei Maria da Penha, portanto faz uma remissão para a Lei Maria da Penha, que estabelece no artigo 5º o que é essa violência doméstica e familiar. E ela traz algumas hipóteses, inclusive quando há uma relação de afeto, uma relação íntima, independentemente, inclusive, de coabitação. E aí me parece que se encaixa exatamente nessa situação, em que eles têm, portanto, uma relação íntima, uma relação de afeto, inclusive com um certo, duradoura, e mesmo que seja sem coabitação, ou seja, não é a mulher oficial do sujeito, não mora com ele, mas mesmo assim, sim, é suficiente para caracterizar. E aí tem um outro ponto importante na série, é o seguinte, que o marido, ele não pratica esse homicídio sozinho. Na verdade, o que ele faz? Ele tem um funcionário do escritório da esposa, ele, de certa maneira, ele pede para esse funcionário executar o homicídio mediante asfixia dessa moça. E aqui vem uma pergunta, professora Marion. Em relação ao mandante, nós podemos falar em feminicídio. Agora, em relação ao executor, a pessoa que executou esse homicídio, podemos falar que ele também responderá por feminicídio? Essa é a pergunta que não quer calar. É a pergunta que está dividindo aí a doutrina e a jurisprudência também, e vou explicar muito rapidamente aí pelo nosso tempo por que isso está acontecendo dessa forma. Existem dois tipos de qualificadoras, as qualificadoras objetivas, que é basicamente o como, portanto, através de explosivo, fogo, asfixia, veneno, e também o porquê, que é a questão da subjetividade. Então, qualificadoras subjetivas quando diz respeito à razão, ao porquê, ao motivo, e objetiva ao como. Quando se incluiu o feminicídio, a grande discussão que se travou é se o feminicídio seria uma qualificadora subjetiva ou objetiva, e a doutrina, por exemplo, o próprio Bittencourt defende isso, que seria subjetiva, que diz respeito à motivação. A outra parte da doutrina, e um exemplo aqui é o Paulo César Busato, curitibano, que vem defendendo que ela é objetiva, diz respeito ao palco, à circunstância em que isso aconteceu. Se entender que ela é objetiva, como entende o Busato e como entende inclusive o STJ, através de uma recente decisão em novembro de 2017, com relatoria do Félix Fischer, se entender que é objetiva, isso comunica automaticamente para o coautor. Já se entender que é subjetiva, e aqui deixo registrado que a minha opinião pessoal é essa, que seria uma questão de qualificadora subjetiva, porque me parece claro que é a razão pela qual o sujeito pratica o crime, e aí não há comunicação para o coautor. E aí, nesse caso, ele não responde pelo feminicídio. Pode ter outras qualificadoras, asfixia no caso. No caso, a asfixia, eu, da mesma forma como você, eu entendo também que é subjetivo em razão do por razões de, ou seja, ele age motivado por aquilo, o que leva ele a praticar o fato é essa motivação. E agora eu vou até aqui trazer um fato e bastidor. Eu e a professora Marion, quando eu convidei ela para ela participar aqui do nosso programa, eu até discuti com ela durante muito tempo uma questão muito interessante, o parágrafo 7º. Por quê? O artigo 121, parágrafo 7º, ele fala que haverá um aumento de pena ainda quando o feminicídio é praticado contra a gestante. O que acontece no caso da série? A moça estava grávida e tal fato era de conhecimento tanto do amante, ou seja, do marido da protagonista, quanto do executor do fato. E aqui, professora, vem a grande pergunta que nós discutimos e, em primeiro lugar, esse homem poderia responder por homicídio mais aborto? Essa é a primeira pergunta.
Primeira pergunta, pela compreensão atual do STJ, sim, poderia. Por quê? Porque através de uma única ação, ele pratica o homicídio, sabendo, desde que, claro, haja esse conhecimento, e você bem disse que eles ambos tinham o conhecimento, então, tendo o conhecimento, é natural que se entenda que se eu mato a gestante, eu mato, né, mesmo que não tenha dolo direto, mesmo essa intenção nua e crua da morte do feto, que isso pode, pelo menos por dolo eventual, acontecer. Então, sim, pode responder pelo aborto. E para o STJ, é importante dizer que isso se daria na questão de concurso de crimes através de um concurso formal impróprio, ou seja, através de um concurso formal, uma única ação, artigo 70, mas a parte final, em que se diz que há desígnios autônomos e, portanto, somariam as penas. Então, se perceba que ele vai responder com a soma das penas, e apesar de ser uma conduta só, pro STJ, sim. Duas penas, homicídio mais o aborto. Agora tem uma segunda pergunta. Colega de casa, você abriu o código no artigo 121, parágrafo 7º, inciso 1, lá tem que teremos um aumento de pena ainda quando a vítima for gestante. E aí, professora, na tua visão, bis in idem ou não? Ela veio aqui para ser apertada mesmo, então vamos lá. Tô sendo apertada, e isso é uma pergunta cruel como advogada criminalista, mas aqui vamos despir um pouco essa questão da advocacia, e como professor eu tenho que dizer que não me parece bis in idem, e não me parece bis in idem por conta da redação, até para o aluno aí perceber. Olha só o que diz o parágrafo 7º, ele diz: a pena do feminicídio aumentada de 1/3 se praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Isso me faz pensar e me deixa claro que, na verdade, é por conta da vulnerabilidade dessa mulher no momento, por conta dela estar gestante ou recém-parida, inclusive. Então, não é uma preocupação com o bem jurídico feto, com a vida em formação, tanto que já pode ter acontecido o parto. Então, é uma preocupação com o sujeito passivo do homicídio, tanto é que aí as outras causas de aumento são menor de 14, maior de 60, então é quanto à condição da vítima. Com isso, então, a gente encerra aqui. Quero agradecer a professora Marion. Eu que agradeço o muito convite. muito legal a nossa discussão. Essa é a primeira parte do nosso último episódio. Aproveita aí para comentar, para curtir, para compartilhar, e também traz o palpite aí para o nosso segundo convidado, porque a matança não acabou por aqui não. Nós temos ainda uma segunda morte. O marido que matou essa gestante acabou ainda sendo morto em toda essa história aqui, e aí nós vamos debater a morte também desse homem, o mandante do homicídio. Um forte abraço a todos mais uma vez. Marion, obrigado. Tchau, obrigado até pelo mais. convite, até mais. Tchau, tchau.